Com a palavra, o vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu aconselho até o vereador Betão para que fique calmo, vereador. Isso. Vereador Betão tem toda a nossa admiração. Senhor presidente, senhores vereadores, num levantamento que nós fizemos aqui da Prefeitura de Juiz de Fora, a máquina, a Prefeitura de Juiz de Fora, hoje representa um peso enorme para o contribuinte. Todos nós sabemos que a Prefeitura e o seu prefeito têm um desejo enorme de melhorar os processos administrativos, processos voltados à transparência, para que o cidadão tenha um serviço melhor. Não só a última eleição mostrou isso, e eu acredito, vereadora Ana Rossignoli, que esteve inclusive ontem ali na reunião com os secretários do primeiro escalão da Prefeitura de Juiz de Fora, que a eleição passada e as próximas eleições vão deixando cada vez mais esse processo administrativo público, vereador Kennedy, num nível de exigência muito alto. E o prefeito municipal, tão logo assumiu a Prefeitura de Juiz de Fora, no dia 6 de abril de 2017, ele, um pouco mais à frente, criou ou reformulou, de forma a dar um resultado maior, o gabinete de crise, para que pudesse dar respostas maiores a serviços que a sociedade exige que melhore, vereador André Mariano. Fazendo um levantamento mínimo aqui, senhores vereadores, e em que pese, senhor presidente, eu estou até propondo essa discussão aqui, gostaria até que tivesse o número completo de vereadores aqui, para que a gente possa fazer uma discussão em que todos entendam os argumentos, inclusive da liderança do governo. Já quero antecipar aos vereadores que já fiz um convite através do secretário de governo, para que o secretário da Fazenda, a secretária de Administração e Recursos Humanos, secretário de Governo, secretário de Comunicação, que está coordenando todo este grupo que trouxe 6 de abril de 18, a senhora está me corrigindo, verdade. Vereadora Ana, com todo o zelo, está fazendo uma correção aqui de que o prefeito assumiu no dia 6 de abril de 2018. Pois bem, e retomando aqui a questão do convite, fiz um convite, senhor presidente, para demonstrar, inclusive, vereador Betão, a nossa falta de pressa. Nós não podemos, inclusive, o governo municipal tem exata noção de que não poderia, não só não construir em tão pouco tempo uma reforma administrativa, nesses 9 meses, como também não poderia, talvez, eu vou usar uma palavra aqui, mas o parlamento sabe do meu respeito, exigir que esses vereadores analisassem um projeto em que fosse ainda fazer uma reformulação da Lei 10.000, que é a chamada reforma administrativa. Nós estamos falando de uma máquina que cuida de 3.000 quilômetros de estradas vicinais. Estamos falando de uma máquina que cuida de 1.000 quilômetros de malha urbana, que cuida e recolhe todos os dias 500 toneladas de lixo. Nós estamos falando de uma máquina que tem 160 equipamentos de educação, 150 de saúde, mais de 160 praças. Nós estamos falando do dia a dia dos juiz-foranos. E não pode ser a Prefeitura de Juiz de Fora, ela, um instrumento de impedimento para que nós possamos oferecer a essa população melhores serviços. O gabinete de crise e uma equipe técnica da SARH já trabalha desde julho para nos apresentar essa reforma administrativa. Já havia uma solicitação de um estudo para a revisão da Lei 10.000 de 2001. Inclusive, nós temos secretários que participaram dessa nova reformulação e que estavam lá também na reforma administrativa, senhor presidente, de 2001, e que deram grandes contribuições, porque muitos deles, ou a maioria deles que estão na coordenação desse processo, são servidores de carreira,
que é uma valorização, uma preocupação, vereador Betão, do nosso prefeito, porque também é um servidor de carreira. E aí nós vamos ver aqui que a reforma administrativa, ela recupera alguns conceitos, mas conceitos, vereador Sargento Mello, como já dito e debatido lá na reunião ontem com o secretário da Fazenda, secretário de Administração, secretário de Governo, secretário de Comunicação e o nosso procurador-geral, de que há alguns conceitos que nós não podemos mais, doutor Antônio Aguiar, do ponto de vista, especialmente da transparência, da eficiência do poder público, mas deixar na mão de governos. Nós precisamos pegar esses conceitos e transformá-los em conceitos de Estado, de município, comportamentos que as pessoas não admitem mais pagar por isso. Por exemplo, as pessoas não querem mais pagar por nepotismo. Elas não querem mais pagar por nepotismo. Ninguém mais quer pagar imposto para que fique à mercê de um governo nepotismo na prefeitura. Então, são conceitos que a reforma administrativa está trazendo para uma discussão dessa Câmara, que é o Parlamento, que é a representação do povo de Juiz de Fora, e que nós vamos ter muita calma, muito cuidado para poder fazer essa discussão. Nós não precisamos de pressa. Eu sei que a maioria dos vereadores aqui, ou melhor, a sua totalidade, são de pessoas extremamente responsáveis. Pessoas, inclusive, que passaram pela administração pública, como o doutor Antônio Aguiar, por exemplo, na chefia, né, muito mais como chefe. Está aqui o vereador Pardal também, que é um servidor de carreira, está aqui o vereador Zé Márcio Garotinho, que sabe também o quanto essa máquina precisa ser melhorada, ela precisa ser enxugada. Esse é um exemplo que não vem só do governo federal. Esse é um exemplo que já estava sendo discutido nas eleições, agora, nas últimas eleições. As pessoas votaram, vereador Pardal, senhor presidente, naqueles candidatos que já tinham sérias intenções, e não poderiam jamais trair o povo, naqueles que fossem fazer o enxugamento da máquina pública. Por outro lado, vereador Coteca, nós não podemos fazer um enxugamento que possa impossibilitar a qualidade dos serviços para as pessoas. Nós já temos um ambiente em que as pessoas sofrem muito, por exemplo, com falta de remédio, imposto de saúde. Então, a reforma administrativa, ela recupera esses conceitos. Um outro conceito que a reforma administrativa traz é o conceito da transversalidade, que é aquilo que a gente vem já discutindo há bastante tempo aqui. Não pode, por exemplo, a Cesama fazer a limpeza de um córrego e a Defesa Civil não ficar sabendo que foi feita a limpeza daquele córrego. A prefeitura precisa trabalhar de forma integrada. Não pode a Secretaria de Obras realizar uma obra, de repente, e que vai causar um outro problema que daqui a pouco a Cesama vai ter que atuar. Hoje mesmo eu estava na rua José Libânio Rodrigues, com uma cratera enorme, e eu confesso aos senhores, eu fiquei, vereador Pardal, numa angústia muito grande, porque o buraco já estava lá desde o Natal, o ônibus 141 não podia passar naquela rua, e eu fiquei, vereador Pardal, 2 dias para poder saber de quem que era o buraco. O buraco é da Impave? Não, o buraco não é da Impave. O buraco é da Cesama? O buraco não é da Cesama. O buraco é da Secretaria de Obras? Era da Secretaria de Obras. Será que o cidadão que trabalha, será que o cidadão, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, paga os vereadores, paga os servidores, paga o prefeito, ele tem esse tempo mesmo para poder ficar ligando para 3 secretarias? Pode uma secretaria dizer simplesmente que aquela responsabilidade não é dela? E aí o cidadão tem que ligar para outra secretaria? Não pode. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. Eu não vou ter o tempo todo, senhor presidente, porque eu tenho só 10 minutos. Mas eu gostaria apenas aqui de repente, fazer aqui uma relação de como ficaria. É um debate que vai continuar acontecendo. Depois eu tiver a oportunidade aqui, eu vou esmiuçar ainda mais. Mas a estrutura organizacional, até para quem está nos vendo, nos assistindo, ela passaria a ficar
a partir da aprovação desse parlamento, dessa forma: órgãos da administração direta, gabinete do prefeito, gabinete do vice-prefeito, Controladoria Geral do Município, Secretaria de Governo, Secretaria Geral do Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Comunicação Pública, Secretaria de Administração e Recursos Humanos, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, só para terminar, senhor presidente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária. Tem gente por aí dizendo... Muito obrigado, senhor presidente. Eu acredito que eu termino nesse 1 minuto. Tem gente por aí dizendo que, de repente, a fusão dessas secretarias acabaria com o fomento do trabalho que essa secretaria hoje já presta para a cidade de Juiz de Fora. Isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. O que nós estamos fazendo é a junção de estruturas. Não pode, de repente, um mesmo funcionário numa secretaria e em outra, de repente, desempenhar, vereador Adriano Miranda. Quase que coincidiu os seus trabalhos e nós pagando 2 pessoas para fazer uma coisa só. Isso não pode mais. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. Ontem foi uma preocupação do vereador Sargento Melo, que nós podemos fazer essa discussão. Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, que talvez também more aí uma discussão do vereador Pardal com o vereador Zé Márcio, e Secretaria de Transporte e Trânsito e Secretaria de Obras. Então, senhor presidente, tem muita gente preocupada até mesmo com cargos de comissionados, tudo isso será levado em consideração. Mas a reforma administrativa, ela traz conceitos que nos são caros como políticos eleitos e como administradores da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Júlio Obama.